E aí pessoal, tudo certo? Vamos de tutorial novo do After Effects Stardust e vamos criar uma bandeira de partículas. Tipo essa, você pode colocar qualquer outra textura. Vamos começar então setando o nosso emissor. Vou mudar aqui o type para grid. Então a gente pode deixar o grid certinho. Eu vou deixar o speed mais ou menos em 0. Eu vou deixar o tamanho um pouco maior aqui, como se fosse uma bandeira, um tamanho retangular. E aqui no grid também vou deixar um pouco como se tivesse um emaranhado de partículas, tá? Inclusive, vou deixar aqui o Z em 1, tá? Então a gente só vai ter um espaço. Aqui no tempo vou colocar 15 segundos. E aqui no Particle Properties eu vou diminuir um pouco aqui, talvez para 2 ou 3. E vou adequar agora o tamanho aqui no Grid Properties para deixar com um pouco mais de partículas, talvez deixar em 100, talvez 70. Bom, já ficou um pouco interessante. E dependendo eu vou aumentar ou diminuir o tamanho aqui dessa minha bandeira, tá? E para a gente deixar isso aqui com uma movimentação de bandeira, eu vou utilizar o Turbulence Node. Então já vou colocar ele aqui. Inclusive, deixa eu colocar um pouco maior aqui minhas partículas, só para você perceber melhor como é que vai funcionar o meu Turbulence, tá? Eu vou trabalhar, quem sabe, no deslocamento da posição, então você consegue até enxergar aqui o padrão, né, do Turbulence. Eu vou deixar a escala aqui um pouco maior, como se tivesse uma bandeira mesmo, tá? Nesse caso ele está emitindo as partículas e vou deixar ele também aqui só um frame, porque ele já vai emitir. Para a gente dar um movimento característico de bandeira, aqui no Fractal Offset eu vou colocar uma expressão, tá? Então vou segurar a tecla Alt, clicar no cronômetro e eu vou digitar time vezes uma velocidade. Eu vou colocar talvez 10. Vamos ver como é que fica. Bom, ficou um pouquinho rápido demais, então eu vou colocar aqui 5 e também vou colocar o valor negativo, tá? Porque eu gostaria que ele ficasse na direção contrária. Inclusive aqui no Turbulence Origin eu vou deixar ele mais para cá, se bem que não vai mudar muita coisa, tá? Então a gente já tem quase que um movimento de bandeira. Eu posso trabalhar também na amplitude, né? Quanto maior aqui, mais vai ficar esse fractal, mas eu vou deixar ele mais ou menos 50. Quem sabe a frequência, a quantidade de vezes que ele vai fazer, eu vou deixar um pouco menor, talvez 5, né? Para deixar um movimento um pouco mais sutil. Ou, quem sabe, 10, tá? De acordo com a velocidade que você quiser. Bom, e agora eu gostaria de colocar uma textura, tá? Nessa minha bandeira de partículas. Para isso, eu vou colocar um Field Node, tá? Porque nesse Field Node, por padrão, ele já colocou aqui como se fosse uma esfera, e na verdade eu gostaria de utilizar um mapa, tá? Então, eu posso vir aqui no Field Type, Maps, tá? E aqui no tipo de mapa, eu vou colocar como Layer, e eu vou ter que colocar, escolher uma Layer, tá? Com uma textura. Então, eu já criei aqui uma composição, tá? Só com uma bandeira, e aí só arrastar aqui a minha composição para cá, tá? Eu vou deixar ela
sem nada. Deixei ela com a visualização desabilitada. E aqui eu vou escolher a minha flag, tá? Bom, não aconteceu nada, por quê? Eu preciso... aqui ele está afetando a opacidade, tá? Ele vai utilizar esse mapa para afetar a opacidade e projetar no eixo X. Na verdade, eu quero que ele seja projetado no eixo X e no eixo Y, tá? E mudar para cor. Então, vou vir aqui no Opacity e vou mudar para Color. Não aconteceu nada porque eu tenho que mudar a projeção aqui para XY, tá? Então agora você está conseguindo enxergar a bandeira. E aqui também, tá? Só que, lembra que a nossa bandeira, né? Eu posso até transformar ela aqui, mas ela tá colorindo e essa textura tá ficando estática, né? Então, eu vou ter que trocar a ordem aqui, tá? Eu vou colocar o Field primeiro, vou linkar ele na minha partícula, tá? Então, a princípio agora você até pode perceber o movimento do Turbulence, tá afetando de forma mais interessante aqui. Vou colocar aqui o Turbulence também, o Field. Inclusive nesse Field, aqui no Field Properties, tá? Eu posso aumentar o tamanho. E por aí vai, tá? Inclusive, aqui no Turbulence, eu também posso deixar o Color, tá? Por exemplo, em 100 você até consegue ver que ele está afetando aqui o valor também do deslocamento da cor, tá? Então, eu vou deixar ele mais ou menos em 50. Então, inclusive você pode perceber um pouco mais de perspectiva aqui nessa parte. Inclusive você pode, quem sabe, aumentar um pouquinho mais, né? Deixar isso aqui um pouco mais volumoso. E um outro nó interessante aqui que a gente pode utilizar é o Transform. Que nesse Transform eu vou alterar a posição, deixar numa composição mais interessante, tá? Então, aqui fica mais fácil de mover a minha bandeira. Eu vou deixar ela talvez numa posição um pouco maior. Vou rotacionar aqui, talvez 30 graus aqui. Vou até um pouco mais, 45. Bom, já tem uma bandeira de partículas, mas dá para melhorar ainda mais esse look aqui da bandeira. Então, eu vou diminuir o número das partículas aqui, né, no Particle. Inclusive, vamos randomizar um pouquinho mais, né, essas partículas. Quem sabe eu vou deixar elas um pouco menor aqui, com 2, talvez 45. E para não deixar esse espaço, talvez, aqui no grid, tá, do meu emissor, eu vou deixar no eixo Z aqui um pouco maior, quem sabe como se tivesse duas bandeiras. Vou deixar o size um pouco maior aqui, talvez. Tá. Deixar o size aqui também em 3. Vou aumentar. Deixar mais uma etapa aqui. E também posso adicionar uma sombra, tá? Então eu vou vir aqui em Shadow Properties e vou ativar o Shadow, tá? Então dá um pouco mais de perspectiva para essa bandeira. Bom, além disso, para deixar isso mais interessante, eu vou criar uma câmera, tá? Eu vou deixar ela com uma
tá? E aí, posso utilizar o mesmo field, ou vou até tirar a turbulência aqui do transform, tá? E vou utilizar o mesmo transform para cá. Vou conectar ele aqui. Então, esse emissor aqui, em vez de um grid, eu posso colocar ele, quem sabe, como box, tá? Inclusive eu posso até tirar isso aqui, tá? Esse emissor principal, então vou renomear ele aqui para bandeira, tá? E esse aqui são meu emissor secundário, tá? E aqui tem essas partículas, eu vou deixar elas talvez um pouco maiores aqui, 6, posso randomizar, quem sabe, um pouco mais. Bom, aqui ele já está habilitando as cores também. Eu vou deixar elas com uma velocidade um pouco maior aqui, né? Então, como se estivesse surgindo essas partículas um pouco mais aleatórias. E aí eu vou colocar um force somente para essas partículas. Então, vou deixar aqui. E force vou deixar talvez o vento Z vindo um pouco mais para cá, para a tela. E aí com isso, vamos diminuir aqui, né, as minhas partículas. Eu acho que ficou demais. Vou deixar em 50%. Tá, então, enquanto está rolando aqui a minha bandeira, tem partículas secundárias sendo emitidas também. Para deixar isso aqui, para não deixar tão uniforme também, eu posso vir aqui, quem sabe, nas minhas partículas e trabalhar, quem sabe, com a velocidade. Na verdade, no meu emissor aqui, na bandeira, eu vou deixar aqui o speed talvez em 5, né? Para deixar isso aqui um pouco mais visualmente interessante, aqui com um pouco mais de movimento, tá? Nesse segundo emissor também, vou aumentar aqui o box, posso aumentar o número de partículas. Enfim, você vai estilizando aí de acordo com o look que você quiser, tá? Então, com um pouquinho mais de pós-produção, colocando fundo, na minha câmera colocando profundidade de campo, eu consigo um resultado semelhante a esse e fica super interessante. É isso, galera. Espero que tenham aprendido um pouco mais aí do plugin Stardust. Se você gostou, dê um like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. É isso. Valeu!